estava todo mundo nas mídias sociais, produzindo conteúdo, cada vez mais. E aí eu já pego mais um gancho com a próxima pergunta, porque a gente nota essa crescente de autopromoção, dessa intitulação, da própria produção de conteúdo, e eu pergunto novamente para você, qual que é o impacto de tantos especialistas, né, que se intitulam especialistas, aqui entre aspas essa palavra, no mercado jurídico, diante desse cliente que está com uma queixa, está com uma dor e que está procurando esclarecer um pouquinho mais, buscar uma ajuda e hoje está utilizando dessa ferramenta que é a própria internet. É curioso porque, assim, esse boom aconteceu na pandemia, exatamente o que a gente estava conversando antes. Ninguém estava preparado para a pandemia, embora a gente já estivesse disseminando a importância de se produzir conteúdo. Agora, curiosamente, Mira, ainda é uma exceção, ainda não é a maioria dos advogados que produzem conteúdo. Por incrível que pareça, muita gente entrou no conteúdo. Interessante que muita gente entrou, muita gente já desistiu, muita gente ainda vai desistir, muita gente está entrando de novo e existe uma leva de renovação com relação a esse mercado, como em todos os mercados, né? Mas, assim, realmente a gente tem percebido em todas as áreas, não só na área jurídica, mas muito na área jurídica, muitos advogados e até, como podemos dizer, advogados novos, recém-formados, também entrando nessa leva de produção de conteúdo, o que não é ruim para o usuário, o que é bom para o usuário se a pessoa tiver o compromisso e a responsabilidade de passar uma informação correta, porque quanto mais orientando o usuário do serviço, mais decisões, eu digo, acertadas aquela pessoa tem condição de tomar a respeito da demanda dela. Não é ruim. Eu sempre acreditei que o advogado tinha essa função social, de socializar um pouco seu conhecimento, você sabe disso, de socializar para ajudar o usuário, porque eu acredito nisso, inclusive. No direito tinha principalmente no direito tinha aquela falácia de que se dizia, não, informação precisa ficar guardada, se eu falar alguma coisa, o meu cliente vai lá e copia, ou então o cliente vai fazer sozinho, o cliente não vai fazer nada sozinho, que a gente sabe que não faz, ou faz até um determinado limite, até ele mesmo se danar inteiro, entendeu? E correr para o advogado para tentar reparar o dano que ele causou a si próprio. Não vai fazer. Não, isso não acontece. Mas eu acredito que ele bem, como é que se diz, assessorado ou bem, digamos assim, informado, ele é capaz de tomar boas decisões. Tanto com relação ao profissional que ele vai contratar, e aí não existe uma unanimidade. Por que unanimidade? Porque a gente vai encontrar clientes que gostam de profissionais do direito, que gostam de grandes exposições, são influenciadores, como a gente também vai encontrar profissionais de direito que são pessoas mais discretas, mais contidas, porque estão alinhados ao que ele acredita. E ao perfil. Exato, que é o perfil também que ele acredita. Então, advogado tem isso, porque a gente meio que coloca na mão do advogado que a gente escolhe esse peso, vamos dizer assim, porque a gente está tratando literalmente da nossa vida. Eu não estou falando só do penal, de tudo, porque você sabe que uma decisão ruim é capaz de arruinar comercialmente um negócio, arruinar um negócio. Uma defesa mal feita junto à Receita Federal, isso estou falando de tributos, ou uma defesa mal feita junto a um divórcio, uma advocacia de família, um acordo trabalhista, ele arruína tanto o trabalhador como uma condenação, né, na área de compliance pode ter impacto no faturamento futuro, né, de uma organização. Então, a gente sabe da consequência dessa escolha mal feita, mas considerando essa maturidade do cliente e essa grande oferta, e até vai ser objeto das nossas próximas perguntas, mas conclua, por favor. Não, é porque você coloca da questão do excesso de especialistas, e assim, eu também preciso trazer essa vertente. Eu vim de um mercado, ou de uma época, e hoje, eu não sei se você sabe, mas talvez por conta da idade, eu acabo assessorando mais advogados mais experientes. Então, assim, quando a gente fala de diferenciação, do que vai fazer diferença de fato para o mercado, essas conexões são muito importantes, ela inclusive pode ajudar essa questão da especialização. Quando eu também
precisa adentrar nisso. Lógico, quanto mais acesso à especialização, é muito comum, sobretudo no mercado jurídico, em que as pessoas cultuam a educação, muitos estudam muito, e você sabe disso, né? Muitos estudam, acumulam várias especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, só isso vai ser capaz de diferenciar um profissional? Por incrível que pareça, hoje em dia, não. Por incrível que pareça, só isso, não. A gente precisa, e aí não é só entender o mercado, entender mesmo o mercado que você vai atuar, para diferenciar isso, como é que se diz? Para fazer essa diferenciação no mercado. Aí você constrói um portfólio jurídico que é seu, meu amigo. De tudo que você trouxe até aqui, nessa resposta, fica claro que o advogado especializado, aquele comprometido, se tem algum outro termo melhor aplicado, por favor, me corrija, mas que num contexto das suas competências, das suas hard skills, das suas soft skills, ele é complementar, ele é um advogado multidisciplinar. Fica clara a importância dele para aquele cliente que está passando por uma problemática, né? Que está procurando, a importância dele estar na mídia social.